E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Bom, estou passando aqui para a gente conversar sobre os jogos de volta, né, das quartas de finais da Champions League, que vai começar agora nessa terça-feira. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui de prévia para a gente comentar um pouco de como, né, do que a gente pode esperar aí para esses jogos, tá? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Então, roda. Fala galera, eu sou o Rafa. Bom, estou passando aqui para a gente conversar um pouco sobre esses jogos de voltas, né, da Champions League, válidos aí pelas quartas de finais, tá? Os primeiros jogos já aconteceram na semana passada, tem algumas equipes aí que já encaminharam a classificação, mas tem outras ainda que a gente precisa discutir um pouco mais, tá bom? Lembrando que os jogos eles vão acontecer às 16 horas. Vamos começar por Borussia Dortmund e Barcelona. Esse, para mim, de todos os confrontos, é o mais desequilibrado. Assim, né? O Barcelona fez 4-0 no primeiro jogo, né? Lá em Montjuïc, em Barcelona, e vai com o resultado totalmente debaixo do braço. Tá? Não me surpreenderia se o Barcelona escalasse alguns jogadores reservas, né? E com um time um pouco mesclado, até porque está se aproximando aí da decisão da Copa do Rei. Tem também a La Liga, né, que está exigindo muito aí do Barcelona para tentar ser campeão. Então, o Barcelona, por estar vivo, né, nessas três competições, ele pode, às vezes, né, surpreender aí na escalação, já que tem um resultado totalmente favorável, tá? E mesmo assim, não me surpreenderia se o Barcelona conseguisse uma vitória simples lá no Signal Iduna Park, tá? Estádio aí do Borussia Dortmund, ou então um empate, assim, tá? Não acredito que o Dortmund tenha força suficiente para ganhar do Barcelona, mesmo jogando em casa. Tá? O Dortmund que vem enfrentando muitos problemas aí, não só no campeonato alemão, né? Também já foi eliminado da Pokal, enfim, e tem a Champions League aí que tem sobrevivido, né? Passou com muitas dificuldades do Lille, mas do Barcelona, infelizmente, não irá resistir. Falando do segundo jogo, né? Que vai acontecer também nessa terça-feira, que é sobre PSG e Aston Villa. Possivelmente esse vai ser o jogo que eu vou assistir, tá? O PSG ele tem uma vantagem aí, né, de 2 gols para o Villa, e o Villa não perde, né, no Villa Park há 17 jogos, né, tá invicto aí a 17 jogos, sendo 15 vitórias e 2 empates, tá? Mesmo assim, eu acredito que o PSG vai passar, né, tem aí uma margem um tanto quanto confortável, tá? Não é algo muito mirabolante, assim, como o Barcelona tem, mas é uma vantagem interessante. Tá? O Aston Villa ele pode até ganhar em casa, ou talvez até empatar, mas não consegue reverter esse placar que o PSG abriu na primeira partida. Tá? Lembrando que, mesmo jogando em casa, com toda a força, né, do Villa Park, eu sempre falo com vocês aqui que jogar no Villa Park é muito difícil, mas o PSG ele conseguiu, né, ter uma vantagem aí e tá jogando muita bola, principalmente nesse ano de 2025. A equipe aí do Luiz Henrique tá muito bem encaixada, né, com Dembélé, Desiré Doué, enfim, o Kvaratskhelia também ali pela esquerda. Tem um ataque muito letal essa equipe do PSG e acredito que eles não vão jogar simplesmente para empatar. Eles vão jogar buscando a vitória, tá? E não me surpreenderia se o PSG também conseguisse uma vitória mesmo fora de casa, tá? Mas se eu fosse apostar num resultado, eu apostaria numa vitória simples aí do Aston Villa, tá? Não conseguindo reverter a vantagem que o PSG abriu no primeiro jogo. Agora passando para os jogos de quarta-feira, tá? Começando a falar aí sobre Inter e Bayern de Munique, tá? A Inter aplicou um 2-1 fora de casa, né? Jogando lá no estádio do Bayern, e o Bayern tem a dura missão de reverter esse placar, tá? Ao meu ver, a Inter vai passar, tá? Por quê? Porque é uma equipe muito mais entrosada e muito mais fechadinha, principalmente defensivamente falando, em comparação ao Bayern de Munique, que tem deficiências inumerosas, né, na sua defesa, enfim. Fora a defesa bem consolidada, tem um ataque bem acertadinho também, com o Lautaro e o Thuram ali. Então, tem tudo para aplicar uma segunda vitória, né? Eu acredito que ele não vai ter nenhuma dificuldade aí, de passar do Bayern de Munique, tá? O Bayern pode até oferecer uma resistência, pode até conseguir um empate, né, lá no San Siro, Giuseppe Meazza, mas quem vai passar vai ser a Inter. Tá? Esse time da Inter é muito traiçoeiro, tem que ficar muito atento com esse time, porque a gente não espera nada dele, ele vai lá e acaba cravando, né? Foi isso que aconteceu aí no primeiro jogo, principalmente. E por fim, falar aí de Real Madrid e Arsenal, tá? Por que eu deixei esse jogo pro final, né?
porque é o jogo que, apesar do Arsenal ter aplicado um 3-0 dentro de casa, ainda é considerado um jogo em aberto, né? Por toda a mística do Real Madrid e principalmente por toda a mística que o Real Madrid criou dentro do Santiago Bernabéu, tá? Então, vamos ver se vai ser mais uma noite mágica aí de Champions no Santiago Bernabéu. Se for avaliar as individualidades, o Real Madrid tem sim condições de reverter esse placar, mas a equipe do Arsenal, como um conjunto, é uma equipe muito mais consolidada, né? O Real Madrid tem 11 jogos que não está jogando nada, tá? Que está ganhando somente em função das suas individualidades, mas uma hora isso não vai conseguir ser efetivo, né? Como não foi na semana passada. Então, o Arsenal, que é um time muito mais compacto, conseguiu construir um resultado bem favorável no primeiro jogo e tem total condições de passar do Real Madrid. Mas vamos ver se o Real Madrid vai renovar aí o seu pacto com a famosa orelhuda, né? O pacto com a Champions aí. Então, esse é um jogo certamente aí que eu vou acompanhar para ver se o Real Madrid tem condições de reverter esse placar. Olhando com um olhar mais técnico, né? Com um olhar mais real, o Arsenal tem total condições de passar, né? Com a sua vantagem. Se fosse qualquer outro time aqui contra o Arsenal, eu cravaria que 100% de chance do Arsenal passar, né? Já até falaria com vocês, assim como eu falo, por exemplo, do Barcelona, que já está nas semifinais. Mas, como se trata do Real Madrid do outro lado, né, a gente não pode, infelizmente, desconsiderar. Mas está uma vantagem de 80-20 para o Arsenal, tá? Que tem que ficar muito atento, porque as individualidades podem resolver. Você tem um quarteto ali que, se eles fizerem pelo menos 1-0 antes dos 20 primeiros minutos, aí já vai crescer, já vai querer vir para cima e vai acreditar na virada, tá? Nem que seja para devolver os 3-0 e levar para prorrogação e possíveis pênaltis. Mas o Real Madrid tem total condições de chegar, né, olhando para o lado místico, assim, da fantasia e tudo mais, o Real Madrid tem condições de pelo menos igualar o placar para levar para prorrogação. Quem dirá, né, virar aí em tempo normal também, tá bom? Mas com um olhar mais pé no chão, o Arsenal tem mais chances de passar, obviamente. Tá bom? Bom, pessoal, então esse é um pouco da minha análise, né, dos jogos aí pré-Champions e eu fico aguardando vocês para o próximo vídeo, tá? Depois dos jogos eu venho aqui, faço um vídeo sobre a análise de como que foi o jogo, quem passou, quem não passou, quem vai enfrentar quem, enfim, e por aí vai, tá bom? Se você chegou até aqui, deixe seu like, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E eu fico esperando vocês no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.